Bom, ah, iniciando então a matéria de hoje, né, o livro do Êxodo que nós vamos ver na matéria do Pentateuco, nós temos o livro do Êxodo, ele chama-se Shemot, que é exatamente aquilo que está escrito do lado de fora do pergaminho desse material. Então, nós temos o primeiro versículo do Êxodo, ele nos traz assim: e estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Então, esta primeira frase, dessa primeira frase foi extraído a palavra nomes e colocado pelo lado de fora do pergaminho. E nomes é exatamente Shemot, né? E depois, traduzido, nós temos o Êxodo. Traduzido não, né? Adaptado. A tradução seria nomes mesmo. Mas quando a Septuaginta foi escrita, achou-se por bem colocar um conteúdo, um nome relevante, né, que tivesse a ver com todo o conteúdo. E o conteúdo é a saída do Egito, né? A saída do povo escolhido do Egito, indo em direção àquilo que é a Terra Prometida. Então esse movimento migratório é um movimento de êxodo, né? E é por isso que o livro chama-se Êxodo e foi dado na Septuaginta, quando foi traduzida para o grego, ok? Muito bem, o autor é Moisés, de todo o Pentateuco, o autor é Moisés, né? E o propósito, ele relata a família escolhida, né? Que do Gênesis a família foi escolhida, a família de Abrão foi escolhida, a família patriarcal, e nós temos essa família no final do livro de Gênesis, estando com José no Egito, e agora nós temos essa família de aproximadamente 70 pessoas. É interessante porque no início do Êxodo agora falam que eram 70 pessoas. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, o relato que é feito, nós vemos ali 75 pessoas são mencionadas, né? E aqui nós temos agora quase 2 milhões de pessoas, né? Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas. Eles cresceram e se tornaram um povo lá no Egito. E a gente vai ver que é exatamente isso que é o problema que vai causar, né, o movimento do Êxodo. Problema, o propósito de Deus, nós podemos interpretar da forma mais correta que nós entendemos. E registra, então, os dois acontecimentos que são acontecimentos, a gente fala que são transcendentes, né, da história de Israel. O primeiro é a forma como esse povo foi livre do Egito, como o Senhor os livrou do Egito. Isso foi algo que foi fantástico, a forma como isso aconteceu. E também depois, como que o pacto da lei foi dado no Monte Sinai, que também é algo fantástico. E na próxima aula, nós vamos ver exatamente isso. Nós vamos ver os 10 mandamentos e o tabernáculo, que são dois movimentos que se completam, tá? Hoje nós vamos ver alguns personagens do livro do Êxodo. Então estamos fazendo uma introdução. O assunto do livro do Êxodo. O livro do Êxodo trata de redenção, né? É um povo que estava escravizado e que o Senhor levanta um libertador para tirá-los dessa escravidão. Uma tipificação de Cristo, libertando o mundo escravizado, tá ok? Muito bem, para nós termos a aula de hoje, eu vou ler os 2 primeiros capítulos de Êxodo e eu vou ler na Torá. A Torá é o texto rabínico judaico, né? E eu gosto muito de usar esses textos quando a gente está trabalhando com o Pentateuco. O texto diz assim: e estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito, que é Mitzrayim em hebraico, né? Egito, com Jacó, que vieram com Jacó. Cada um com a sua família veio Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gad e Asher. E foram todas as almas que saíram da coxa de Jacó, 70 almas. E José estava no Egito. E morreu José e todos seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram-se e fizeram-se fortes, muito, muito, e encheu-se a terra deles. E se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José. Então nós temos aqui na introdução o fato de
nós termos a história de como essa família ela foi e se estabeleceu no Egito, ficando no Egito, e depois nós temos aqui dizendo que essa geração ela cresceu muito. O faraó, o primeiro faraó, nós vamos comentar a respeito de quem seria esse faraó, né? O faraó ele morre e nós temos agora um novo faraó que não conhecia a José. E só que fala que levantou um novo rei, né, do Egito. E é exatamente isso, nós vamos ver que Faraó é um rei. E ele não conhecia José, ele continua assim: e disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Vinde, usemos de astúcia para com ele. Quiçá se multiplique e aconteça que, havendo guerra, se una também com ele, com os nossos inimigos, peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre ele chefes de impostos para os afligirem com as suas cargas. E edificou para o faraó as cidades celeiros ou cidades armazéns de Pitom e Ramsés. E quanto mais o afligiam, tanto mais esse se multiplicava e se fortalecia. E se enfastiaram por causa dos filhos de Israel, e fizeram servir os do Egito aos filhos de Israel com rigor, e amarguraram as suas vidas com serviço penoso, com barro e com tijolos e com toda a classe de trabalho do campo. Todos os serviços, em todos eles trabalhavam, eram feitos com rigor. E disse o rei do Egito às parteiras hebreias, cujo nome da primeira era Sifrá e o nome da segunda Puá, e disse: quando servires de parteiras às hebreias, vereis sobre os assentos. Se for filho, matá-lo-eis. Se for filha, viverá. E temeram a Deus as parteiras, e não fizeram como lhes havia falado o rei do Egito, e deixaram os meninos viver. E chamou o rei do Egito as parteiras e lhes disse: por que tendes feito isso e deixado os meninos viver? E disseram as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são sábias. E antes que a parteira chegue, a ela já dão a luz. Fez Deus bem às parteiras, e o povo aumentou e tornou-se muito forte. E foi porque temeram a Deus as parteiras, ele lhes estabeleceu castas, e ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: todo filho que nascer, lançá-lo-eis no Nilo, e toda filha deixá-la-eis viver. Então, nesse primeiro momento, é essa questão da matança dos primogênitos e depois a matança dos machos, né, dos filhos homens, e a questão aqui das parteiras, que temeram ao Senhor e não fizeram aquilo que o faraó havia pedido. Por isso, os descendentes das parteiras foram levitas, né? Diz que o Senhor lhe deu castas, ou seja, deu uma família, mas uma família honrada, né? E eles eram levitas. Bom, aí o faraó fala que, mata todos aqueles que nasceriam, e é claro que eles não fariam isso, né? Bom, no capítulo 2, e foi-se um da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. Aqui já está contando a história dos pais de Moisés, né? E a mulher, que é Joquebede, né, concebeu e deu à luz a um filho. O marido é Anrão, tá? E vendo que ele era bom, escondeu-o 3 meses. E não podendo mais escondê-lo, tomou para ele uma arca de junco e betumou-a com betume e com piche, e meteu nela o menino e a pôs no carriçal sobre a beira do Nilo. E ficou de longe sua irmã para ver o que lhe aconteceria. E desceu a filha do faraó para se banhar no Nilo, e as suas criadas andavam do lado do Nilo. E viu a arca dentro do carriçal, e mandou a sua criada e o pegou. E abriu e viu o menino, e eis que parecia um moço que chorava. E teve compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. E disse sua irmã do menino à filha do faraó: queres que eu vá chamar para ti uma mulher, ama das hebreias, e que amamente o menino para ti? E disse ela para a filha do faraó: vai. E foi a moça
e chamou a mãe do menino e disse para ela, a filha do faraó: leva este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o seu salário. E tomou a mulher o menino e o amamentou. Muito bem. Bom, só para finalizar, né? E cresceu o menino e ela o trouxe à filha do faraó e foi para ela como filho e chamou o seu nome Moisés, Moshe, e disse: porque das águas o tirei. Muito bem. Então esse texto inicial, né, esse primeiro capítulo e meio, narra aqui aquilo que estava acontecendo no Egito e narra essa questão do nascimento de Moisés. E nós vamos ver hoje exatamente os personagens principais do livro do Êxodo, começando por Moisés. Então nós vamos ver Moisés e nós vamos ver também a questão do faraó. Bom, em relação a Moisés, nós vimos que os pais de Moisés, Amram e Joquebede, eles eram da tribo de Levi, né? Então Moisés, ele é da tribo de Levi. Falando a respeito do nome Moisés, então nós temos que lembrar que Moisés só recebeu o seu nome quando ele foi apresentado para a filha do faraó. A filha do faraó, ou seja, a mãe adotiva de Moisés, deu o nome para ele. E qual foi o nome que ela deu? Moshe, tá? Então, esse nome, ele tem uma etimologia egípcia, ele tem uma origem egípcia e depois ele tem uma adaptação no hebraico. Na sua etimologia egípcia, Msi, né? Msi significa dar à luz e Mses significa filho. Nós temos alguns nomes terminados com Mses de faraó, né? Nós temos Ramsés, nós temos Tutmés, mas aí já é uma variação. Então, quando nós vemos os nomes dos faraós, nós lembramos dessa terminação. E nós temos aqui Moisés, né? Moisés também tem essa terminação, assim como Ramsés, Tutmés. Então, o que significaria? Num primeiro momento, o nome Moisés, ele significa simplesmente filho, como se o Nilo, que para a cultura egípcia ele era um deus, o deus Nilo, é como se o deus Nilo desse à luz a um filho, e esse filho foi o filho que a filha do faraó recebeu como sendo dela, e o adotou, porque teve ali piedade dele e o adotou. Ela sabia que era dos hebreus, provavelmente Moisés era circuncidado, né? E tinha essa questão de jogar os filhos dos hebreus no Nilo. Então, nós temos essa questão de ter o entendimento que a criança ela era hebreia, mas o nome foi dado por uma mãe egípcia. Se nós levarmos para o hebraico o nome de Moisés, então, nós temos duas partes. Nós temos Mo, que significa água, e Usher, que significa salvar. Ou seja, salvo das águas, né? Pode ser. Mas, de uma forma aí, Mo, Usher, finalizada, ficaria Moshe, ou Moshe. E aí significa aquele que tira. Ou, como disse a filha do faraó, porque das águas ele foi tirado. Então, o nome Moisés, ele significa aquele que foi tirado das águas no seu sentido, mas na sua etimologia ele significa simplesmente um filho, né? E esse é o nome de Moisés. Tem uma origem egípcia e uma adaptação semita cananeia, que seria hebraica, né? Ok. Nós já falamos aqui que ele era filho de Amram, Moisés era filho de Amram e de Joquebede. O detalhe é o seguinte: Amram, ele era neto de Levi, o Levi que deu o nome da tribo, né? A tribo de Levi. Então ele era neto de Levi, só que Joquebede era filha de Levi. Olha que interessante, né? Então, provavelmente Amram era sobrinho de Joquebede, né? E os dois se casaram. E a tradição judaica fala que milagrosamente Joquebede deu à luz com 130 anos. Quando ela deu à luz a Moisés, ela tinha 130 anos. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente assiste uma novela, quando a gente assiste um filme, porque ali tem uma adaptação poética do autor, né? Então o autor faz ali uma colocação que seria aquilo que ele estaria entendendo, aquilo que ele estaria recebendo em relação à informação
daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele está lendo. Mas quando nós vamos na tradição mesmo, nós colocamos isso. É que para um filme ou uma novela ficaria mais complicado. Você não vai ter uma pessoa de 130 anos primeiro para fazer uma personagem, né? Você não tem. Então, para que fique mais dinâmico, para que fique mais poético, vivo, se faz uma adaptação em relação a essas questões de idade, né? Mesmo porque naquela época as pessoas mais velhas também eram mais saudáveis, então também aparentavam ser mais jovens, ok? Muito bem. Moisés tinha dois irmãos mais velhos do que ele, né? Que seria o Arão e a Miriam. Então Arão e Miriam eram mais velhos que Moisés. Moisés era o filho, ali naquele momento, o filho caçula, né? De Amram e Joquebede. Muito bem. Passando. Então nós temos o personagem Moisés, mas nós temos em Moisés a revelação de Jesus Cristo. Nós vemos muitos traços de Cristo em Moisés, porque Moisés, nós vamos ver que ele vai ser, ele é separado por Deus para ser o salvador do povo. E é uma tipificação, ele é uma tipificação de Cristo. É uma tipologia de Cristo, ou seja, é um tipo daquilo que Cristo veio fazer. Cristo é o Messias, então Moisés é um tipo daquilo que o Messias de Israel veio fazer. Não é uma cristofania. A diferença é o seguinte: quando a gente fala de cristofania, nós falamos de uma manifestação do próprio Cristo, tá? Então não é uma cristofania, é uma tipologia de Cristo. Olha que interessante alguns pontos que nós temos aqui. Então, primeiro, quando Moisés nasce, existe a matança dos meninos, né? E a matéria que nós tivemos agora, a última matéria antes do Pentateuco, foi Evangelhos. E em Evangelhos a gente vê que na época que Jesus nasce, Herodes ele manda matar os primogênitos de Israel, né? Então nós temos a matança dos meninos com Moisés e a matança dos primogênitos com Moisés. Então é algo que se assemelha no nascimento deles. E aí o que acontece? Moisés ele é refugiado no Egito, né? Quando ali a Joquebede coloca ele num cesto e coloca no Nilo, isso é assim, eu tenho por certo que isso é uma estratégia de Deus para que ele fosse salvo, né? Tanto é que deu certo. Deus não iria colocar no coração da princesa adotar o menino hebreu, porque aí ele estaria mudando a natureza dos sentimentos da princesa. Mas quando ela vê esse menino num cesto no Nilo, o Nilo como sendo um deus, a princesa recebe como se o deus Nilo estivesse dando um filho a ela. E dessa forma ela não pode rejeitar, porque o Nilo era reverenciado. Então ela recebe esse filho como sendo do deus Nilo. Nós vamos ver depois que Moisés vai ter que tratar com essa situação espiritualmente, porque num primeiro momento ele foi tirado das águas do deus Nilo, né? E ele cresce como sendo egípcio. A gente vai falar sobre essas questões depois. Mas então Moisés ele é refugiado no Egito. E quando Jesus ele nasce, ele é recém-nascido, lembrem que por causa da matança dos primogênitos, em sonho aparece para o Senhor a José, dizendo a José que ele vá para o Egito, vai se refugiar no Egito por causa dessa questão das matanças. Então Moisés foi para o Egito, foi criado no Egito, e Jesus ficou durante alguns meses no Egito, refugiado por causa da loucura, né, de Herodes. Que mais? Moisés ele foi recebido e ele fez parte da realeza do Egito, né? E Jesus Cristo, Jesus ele é descendente do rei Davi, ele é da realeza, né? Então Jesus, filho de Davi, descendente do rei Davi. Que mais? Moisés cresce sendo ensinado a ser um líder. Nós vamos falar dessa questão, é importante nós vemos depois aquilo que Moisés foi ensinado a ser, né? E Jesus ele cresce também se revelando um líder. Lembre que com 12 anos de idade, Jesus ele está entre os
os mestres falando a respeito de Deus, né? Num momento em que ele vai para o templo, seus pais o levam, depois, inclusive um dia depois, a sua mãe se dá conta de que Jesus estava com eles. Eles estavam onde? Eles estavam no templo, falando a respeito de Deus. Então ele também cresce com essa questão de ser um líder, né? Moisés é ensinado sobre o Senhor por seus pais e por Jetro posteriormente, né? E como toda criança ali que seria de Israel, Jesus é ensinado por seus pais também a respeito de Deus. Jesus, ele se esvazia da sua glória. Jesus não nasce sabendo a respeito de Deus. Ele é ensinado a respeito de Deus. Só que o Espírito Santo revela a ele e potencializa nele esse relacionamento com Deus e o entendimento de que ele é o próprio Filho de Deus, né? Mas ele não nasce sabendo isso, tá? Bom, Moisés é escolhido como libertador do povo, né? E Jesus, ele é revelado também como o libertador. Moisés é provado e se mostra salvador do povo. No momento em que nós vamos ver isso, né? Quando o povo os hebreus fazem um bezerro de ouro, ou dois, para adorar, o Senhor diz a Moisés que ele exterminaria o povo. E Moisés intercede pelo povo e se mostra ali um salvador, um grande líder desse povo. A ponto de, pelo que a gente vê no primeiro momento na Bíblia, de ele mudar a ideia do Senhor, né? Mudar o pensamento de Deus. Ali, na verdade, ele estava mesmo sendo provado como um salvador, né? E é claro, Jesus Cristo, ele é aprovado em tudo aquilo, né, que ele vive no seu ministério, e ele entende que ele é o único salvador da humanidade. Nós entendemos isso. Ele é o único salvador da humanidade. Moisés fica 40 dias no Monte Sinai. Jesus vai ficar 40 dias no deserto. Olha quanta coisa interessante existe paralelo nesses dois homens, né? Moisés e Jesus, filho do homem, né? Moisés, ele recebe as tábuas da lei, e as tábuas da lei eram duas pedras, né, polidas, duas rochas. Só que Jesus, a rocha, né, ele veio revelar a lei e cumpri-la. Então, olha o relacionamento da lei que os dois têm, né? Moisés, ele traz a presença de Deus no tabernáculo. Nós vamos ver a questão do tabernáculo. E Jesus Cristo, ele traz a presença de Deus através da sua mensagem. Eis que é chegado o reino de Deus. E o próprio Cristo é o tabernáculo, né? Então, essas semelhanças também. E olha que interessante isso. Moisés, ele prepara o caminho do seu sucessor. O seu sucessor chama-se Josué. Em hebraico, Yeshua, né? Então, quando você pega a palavra Yeshua e você translitera direto do hebraico para o português, nós temos Josué. Mas, quando nós temos Yeshua e nós transliteramos para o grego, Yeshua passa a ser Jesus. E quando nós transliteramos do grego para o português, para o latim, para o português, nós temos Jesus. Yeshua é o nome tanto para Josué quanto para Jesus. E Moisés veio preparar o caminho do seu sucessor Josué. E também veio ali apresentar aquele que seria, né, o Salvador definitivo, que o sucederia muito tempo depois, Jesus. Olha que interessante, né? Essa relação do nome de Moisés com o nome Yeshua. Bom, então Moisés foi um tipo de Cristo, um tipo de Messias, né? Em suas funções de liderança e como profeta, sacerdote e um rei governante, tá? Ele teve as suas atribuições e correspondeu, mas era tudo sombra daquilo que viria a ser Cristo, daquilo que Cristo viria a fazer, né? E nós temos particularmente agora Cristo sendo revelado no Pentateuco, né? Tanto no Gênesis quanto no Êxodo, Levítico, Números. Então, no Pentateuco todo, nós temos Jesus sendo revelado. Então, olha que interessante. No Êxodo, nós temos a questão da Páscoa. Nós já tivemos um vídeo sobre a Páscoa, né? Esse vídeo da Páscoa seria
uma primeira aula em relação ao Êxodo, só que ela não está numa ordem cronológica. Ela foi feita antes de nós darmos essa pausa, né? E está disponível para ser assistido também na plataforma. E quando nós vemos ali em 1 Coríntios 5:7, né? Jesus Cristo, ele é o Cordeiro Pascal. Especificamente o Cordeiro Pascal. João fala, né, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas especificamente em 1 Coríntios, escrito ali por Paulo, então nós temos Jesus Cristo como sendo reconhecido como o próprio Cordeiro Pascal. Também, não agora aqui, não aqui sim, no Êxodo, né? No Êxodo nós temos a questão do maná, né? O maná que toda manhã ele era dado, o pão da vida, que ele foi dado ao povo, até que o povo, 40 anos depois, entrou na Terra Prometida e o maná cessou. Nós temos em João 6,35, falando que Jesus Cristo é o pão da vida, né? É o que seria o maná. A fonte de água, nós vamos ver no livro de Números, quando o povo estiver caminhando, nós vamos ver que vamos ter a água que saía da rocha, né? E então, fonte de água. Quando nós temos também agora a questão no livro do Êxodo, a questão das águas de Mara, né? Que são águas amargas que se transformam em água doce e o povo consegue beber, uma fonte de água também. E quando Jesus Cristo ele está vendo a festa dos tabernáculos, em um determinado momento ele fala exatamente sobre ele ser a fonte de água viva, né? Fonte de água. A questão de ser a luz do mundo. Nós vamos ver que quando o povo vai caminhar no deserto, nós teremos uma nuvem que vai cobri-los durante o dia para protegê-los do sol. Mas à noite nós vamos ter uma coluna de fogo para trazer luz, para iluminar o arraial, né? E também na festa dos tabernáculos, quando Jesus vê uma procissão de luzes que é feita, ele fala ali, eu sou a luz do mundo, né? Então Jesus também se revela a luz do mundo. Especificamente a questão da rocha, no livro de Números, nós vamos ver Moisés tocando a rocha para sair água dela. E nós temos 1 Coríntios 10 falando que Jesus Cristo é a rocha, né? É a nossa rocha. Moisés é um libertador, e a gente já viu aí numa tipologia, e Jesus Cristo também é um libertador, como diz em João 8,34. Também em Hebreus fala, né, que Jesus Cristo ele é o nosso sacrifício, ele é o nosso sacrifício, mas o sacrifício ele vai ser estabelecido no livro de Levítico. Então nós temos essa relação do sacrifício no Pentateuco e Jesus Cristo sendo o sacrifício. E também o nosso sumo sacerdote, também no livro de Levítico, fala a respeito do sumo sacerdote. E em Hebreus 4,14 fala que Jesus Cristo é um sacerdote mais excelente. Ele é o sumo sacerdote definitivo, ele é a oferta, ele é o sacrifício, né? Então, existem muitas revelações de Jesus Cristo no Pentateuco. E por essas questões, fora os princípios que nós estudamos, né? Essas questões da revelação de Jesus Cristo, isso torna o Pentateuco extremamente importante para que Jesus Cristo seja entendido, para que aquilo que ele fala, aquilo que ele ministra, aquilo que ele ensina, seja entendido. Por isso que é importante nós entendermos o Pentateuco, para nós entendermos o restante da Bíblia, né? E nós entendemos principalmente o ministério do Messias, o ministério de Cristo, né? Bom, muito bem. Então até aqui nós vimos a questão do personagem Moisés e da revelação de Jesus Cristo em Moisés, ou também Jesus Cristo nos textos do Pentateuco, tá? Outro personagem que nós temos é o próprio Faraó, né? Então, como nós já falamos, o Faraó é um outro título para rei, para imperador. Faraó não é nome. E sempre nós nos pegamos, né, falando assim, que o Faraó do Egito, que o Faraó que era de Faraó, mas Faraó é simplesmente rei, né? Simplesmente imperador. Então, só para contextualizar, porque aqui existe uma questão importante secular. Quando nós estudamos na escola secularmente história, nós estudamos a história do Egito. Nós estudamos as grandes civilizações da antiguidade
e nós temos o Egito como sendo uma grande civilização que dominou o mundo por muito tempo, né? Só que não existe uma definição exata do momento em que o povo de Israel estava nessa escravidão do Egito. Existem duas fortes menções de período em que o povo hebreu estava no Egito, e esse período tem uma diferenciação de 300 anos de distância entre um e outro. O que tem de importante nisso? A importância é a importância do faraó nesses momentos, tá? Então é assim, a primeira ideia, ou a primeira opção, é que o momento em que o povo estava aprisionado no Egito e aconteceu o êxodo, né, é por volta de 1500 a 1450 a.C. Há 40 anos atrás eu vi uma reportagem onde ali falava a respeito de como os cálculos que foram feitos pela NASA conseguiram fazer com que o foguete pudesse sair de uma região na Terra e pousar na Lua. E eles levaram em conta os cálculos que eles precisaram fazer, e eles precisaram corrigir esses cálculos, porque havia um pequeno problema. E esse problema foi causado exatamente porque existiu um momento em que a Terra parou de girar em torno do Sol. Em torno de si mesma, não em torno do Sol, né? Em torno de si mesma. Foi exatamente o momento em que ali, quando Josué está lutando, o povo de Israel está lutando, pede para que o Sol pare, para que eles não percam a guerra. E nesse momento, nós temos ali um período de 12 horas, que a Terra fica sem fazer o movimento de girar em torno dela mesma. Esse momento, num primeiro momento, quando eu vi há 40 anos atrás, era no ano 1450 a.C., aproximadamente, né? O que leva então o povo a sair do Egito antes desse período, por volta de 1500 a.C., o povo saindo do Egito, né? Só que os mesmos estudos levaram depois a mais ou menos o ano de 1290, 1270. Seriam, na verdade, 230 anos de diferença aí, corrigindo essa data para esse outro momento. Então, não se existe uma data exata. E esses cálculos que a NASA fez, eles foram refeitos, né? E não se tem ali uma exatidão de quando seria esse momento. Mas eles usaram essas 12 horas no recálculo para poder fazer esse cálculo de quando o homem pisou na Lua, né? Mas voltando então. Então, isso nos dá aí uma ideia de data também. Mas o que é usado para falar em relação às datas é o seguinte. Se nós pegamos 1 Reis capítulo 6, ali fala que Salomão ele começa a construir o templo, e fala que ele começa a construir o templo tantos anos após a saída do Egito. E se você fizer o cálculo, então, a saída do Egito, segundo 1 Reis, né, capítulo 6, a saída do Egito se deu por volta de 1500. É o que está na Bíblia, tá? Se isso foi real, o faraó do Egito, o faraó que mandou matar as crianças, o faraó opressor que colocou uma carga sobre o povo, ele era chamado de Tutmés III. Esse seria o faraó opressor. Muito bem, esse faraó onde ali Moisés cresce com ele, né, ali na corte, e quando Moisés mata um egípcio e foge, ele volta depois que Tutmés III morre, e o faraó do Egito, então, quando Moisés volta, já não é mais Tutmés III, e sim Sete Amenhotep II. E esse Sete Amenhotep II seria o faraó do Êxodo, tá? O detalhe é o seguinte, é que quando esse Sete Amenhotep II morre, quem assume o trono é Tutmés IV. E Tutmés IV não é o primogênito de Sete Amenhotep II. O que nos dá um indício de que o primogênito de Sete morreu. E é claro, a 10ª praga no Egito, ela traz a morte, né, do primogênito do faraó. Então aqui tem indícios dizendo a respeito de a saída do Egito, o êxodo aconteceu em torno de 1500 a.C.
Só que a segunda opção, que fala em torno de 1290, 1270 a.C., ela é datada com evidências arqueológicas. Então, estudos arqueológicos são feitos e dão essas evidências para esse momento, tá? E qual é a evidência mais forte? Nós lemos aqui no início da aula que uma das coisas que o faraó fez foi colocar uma carga de trabalho muito pesada sobre os hebreus. E eles construíram as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. E nos estudos arqueológicos, a cidade de Pitom e de Pi-Ramesses, ou Ramsés, elas foram edificadas nessa época, 1290, 1270 a.C., não 1500 a.C. Então essas evidências arqueológicas, elas trazem o momento do êxodo mais perto, para o momento de ali 1300 a.C., né? E se foi isso, então o faraó opressor, aquele que impôs o fardo, mandou matar as crianças, o nome dele é Sete, né? Também é o mesmo nome do Amenhotep II, Sete. Sete, na verdade, é uma menção, né? de um tipo de divindade, de deidade, né? O faraó opressor seria Sete, e quando Moisés volta, o faraó do Êxodo, ele já seria Ramsés II. E quando nós assistimos filmes e nós vemos novelas, nós vemos que é usado exatamente Sete e Ramsés II. Existe uma preferência de usar esses personagens. E por que essa preferência? Porque nós não podemos tirar a Bíblia de um contexto histórico secular. A Bíblia não aconteceu em Marte, né? Não aconteceu no multiverso. As coisas que aconteceram na Bíblia aconteceram nesse mundo, no mesmo tempo em que as outras pessoas estavam vivendo. E se as evidências arqueológicas trazem esse momento, e isso você tem comprovação bíblica, né, em relação aos fatos que estavam ocorrendo, dá-se preferência a isso para que a veracidade bíblica ela seja mais forte, né, do que aquilo que acontece quando se fala a respeito da construção do templo por Salomão, tá ok? Então essa preferência de data é para que seja mais forte, mais real a evidência bíblica, tá, dos fatos que aconteceram. Não muda nada para nós. Para nós, na verdade, vai continuar sendo o faraó, né? E nós iremos chamar de faraó, e será isso, será a luta de Deus contra o faraó e de Moisés, né, contra o faraó, e é simplesmente o faraó. Bom, mas só falei isso para contextualizar secularmente a história, dizendo que a história bíblica está perfeitamente inserida na história secular, ok? Bom, falando agora um pouco mais sobre Moisés. Então nós já falamos o nome de Moisés, quem seria Moisés, o personagem, né? E ali a relação dele com Cristo, o faraó. Vamos agora ver os fatos que aconteceram no Êxodo e vamos ver então a questão de por que Moisés. Então Moisés, ele teve uma preparação. A primeira coisa que a gente vê é que o Senhor dá ali a estratégia para que ele pudesse ser salvo, né? E ele é salvo, e ele é criado pela sua própria mãe hebreia, né? Por Joquebede. Então ela o amamenta, ela cuida dele até que ela vá levá-lo novamente para a princesa, para a filha do faraó. Então ele tem os pais biológicos cuidando dele, né? Providência divina. Se ele tem os pais biológicos cuidando dele, provavelmente ele tem os pais biológicos trazendo algum tipo de ligação com Deus, algum tipo de bênção, né, de Deus para Moisés. Nós precisamos lembrar que o povo não tinha um relacionamento tão intenso com Deus, como eu e você hoje, que nos ajoelhamos e oramos e falamos com o Senhor e fazemos um culto racional, aceitável. Você não tinha aquilo, naquela época você não tinha esse movimento de cultuar a Deus, você tinha o povo tendo as suas histórias e lembrando do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era distante deles, né? Então algum movimento em relação a Deus para Moisés provavelmente teve, mas não houve um ensinamento, não houve uma cultura sendo colocada para Moisés, não houve isso. Moisés, na verdade, ele foi criado conscientemente, quando ele teve consciência
e capacidade de entender e de aprender, ele foi criado no palácio, né? Pelos professores ali que a princesa, que a corte tinha, junto com os filhos dos nobres ali da corte, né? Então, Moisés ele foi instruído e ele foi implantada nele a cultura egípcia. A cultura egípcia é uma cultura pagã, é uma cultura de deuses que não é o nosso Deus, que não é o Deus único. E ele aprendeu sobre isso, né? Ele sabia que ele era hebreu. Nós comentamos isso na primeira aula, na primeira live que nós fizemos, nós comentamos, porque não significa que ele não sabia que ele era hebreu. Ele sabia, mas ele viver como um hebreu, ele se manifestar como um hebreu, agir como um hebreu, isso acontece quando ele é adulto. Daqui a pouquinho vai acontecer isso, né? Mas então ele é ensinado, e ele é ensinado nas ciências da época. Nós falamos sobre isso: matemática, arqueologia, as artes da guerra, as artes das batalhas, né? Ele aprende a lutar, ele aprende a falar, a se impor, a ser imponente, porque a palavra de um rei não volta atrás, a palavra de um faraó não voltava atrás. E um faraó, ele, além de um rei, ele é rei e Deus na terra. Então a palavra de um faraó não volta atrás. O que o faraó falar, ele falou e pronto, né? Então Moisés aprendeu a ser assim. Isso é ser duro ou pesado de língua, né? O que ele fala é difícil dele voltar atrás. Isso está naquilo que é a personalidade de Moisés. Ele aprendeu a ser assim. E ele é criado dessa forma, então. Bom, muito bem. Nós vemos ali que ele vai, num determinado momento, se deparar com a sua questão de ser hebreu, vai querer saber mais sobre isso, acaba matando um egípcio e acaba sendo condenado por um hebreu, por ter matado um egípcio, né? E ele fala: olha, daqui a pouco vão descobrir, e ele foge, né? Ele foge. Quando ele foge, ele encontra nas terras de Midian Jetro, acaba se casando com uma das filhas de Jetro. Elas eram pastoras, ele se torna pastor, sabemos a história. E num determinado momento Deus se revela para ele. Quando o Senhor se revela para ele, nós temos Deus chamando Moisés e Moisés não desejando ir. Ele não aceita, né? Ou ele tenta não aceitar. Então nós temos 4 questões que são levantadas por Moisés quando o Senhor o chama, né? O Senhor fala que Moisés iria libertar o povo, que a voz do povo estava clamando, tinha chegado até ele, e Moisés fala assim: bom, mas quem sou eu para ir até o faraó? Quem sou eu para ir ao faraó? Eu não sou ninguém, o faraó não vai me aceitar. Ele é um rei, ele é um Deus, e eu sou um peregrino em terra que não é nem minha, né? Eu sou alguém que nasci, não pude permanecer com os meus, e os meus não estavam na terra deles também, estavam escravizados. Fui levado para a corte, e a corte é um local onde eu cresci, mas não me pertencia, porque eu não era daquele povo, e eu acabei fugindo de tudo isso. Estou numa terra que nem minha é. Quem sou eu para ir ao faraó? E o Senhor responde para ele, fala: olha, certamente eu irei contigo, você não estará sozinho. Então isso dá a Moisés um respaldo, né? Quem é que estará falando com o faraó, com o rei Deus? O Deus único. O grande Deus estará falando com aquele que se intitula Deus, né? Mas não é. Só que essa questão do faraó não ser Deus e dos deuses egípcios não serem deuses, isso começa agora a ser tratado de uma forma um pouco mais eficiente, né, na vida de Moisés. Jetro trata com ele essa questão, mas Jetro, ele era um sacerdote. E tudo indica que Jetro, ele era um sacerdote não do Deus Altíssimo, mas um sacerdote que conhecia deuses, tanto deuses pagãos quanto o Deus Altíssimo, né? Então nós não temos assim Jetro sendo definitivamente um sacerdote do Deus Altíssimo. Nós temos Jetro, um sacerdote de deuses, né? Nós vamos ver mais para frente que quando Jetro ele encontra Moisés, ele vai encontrar Moisés, já Moisés em peregrinação no deserto. Moisés conta para Jetro aquilo que Deus fez para libertar o povo. Aí Jetro fala: então agora eu sei que esse definitivamente é o Deus único. Então para Jetro aquilo também é uma surpresa, né? Essa é uma das evidências que nos leva a entender
que Jetro era um sacerdote de deuses, ok? Muito bem. Uma segunda questão de Moisés, ele fala assim: em nome de quem eu me apresentarei diante do meu povo? Quando eu falar para o povo que eu vou libertá-los, eu vou falar para eles que eu vou libertá-los em nome de quem, né? Aí o Senhor se apresenta, ele fala: diga a eles, e depois ele fala para dizer isso para o faraó, né? Diga a eles que eu serei o que serei. E essa é a colocação: eu serei o que eu serei. Nós temos na nossa Bíblia que eu sou, né? O Senhor fala eu sou, mas não é isso que o Senhor fala. Ele fala eu serei, e ele dá ali três condições para isso: eu serei aquilo que a situação precisar que eu seja, eu serei aquilo que o meu povo precisar de mim, e eu serei aquilo que eu bem quiser. Então essas três colocações para eu serei. Quando Cristo ele é indagado a respeito da autoridade dele, de quem ele era, ele fala antes de Abraão, né, existir, eu sou. E olha só, nós temos aqui um elo perfeito. Deus falando nesse momento, eu serei, e como ele se cumpre em Cristo, Cristo se revelando, aquele que seria, agora o é em mim. Né? Isso é um elo perfeito, é uma conexão perfeita entre aquilo que Deus fez no Pentateuco aqui e aquilo que Cristo se revela nos Evangelhos. É fantástico isso. Bom, daí também, né, só que daí ele fala: olha, só que os israelitas não vão acreditar que eu sou mensageiro do Senhor. Eu posso falar isso, mas eles não vão acreditar. E aí então Deus dá três sinais para Moisés. Ele dá a questão da serpente, do cajado se transformar em serpente, né? A questão da mão ficar leprosa e a questão da água se tornar em sangue. E por que isso? Porque a serpente, ela estava naquilo que seria a coroa do faraó, né? E é um símbolo de poder. E o Senhor está ali destituindo esse poder, falando que o poder dele é maior, porque a serpente do Senhor, ela vai comer a serpente dos sacerdotes, né? Ali do faraó. O encantamento da serpente, né? Dos sacerdotes. A questão da lepra é uma questão de juízo. Então, o Senhor é mais poderoso, o Senhor é que manifesta o juízo, porque uma doença ela era vista como um castigo somente, né? E hoje nós sabemos que não é somente um castigo, mas... E também a questão da água, porque a água ela é fonte de vida, e o Senhor é que é o Senhor da vida. E ele dá esses três sinais que são poderosíssimos ali, para poder mostrar para o povo, e também depois para o faraó, quem é o Deus Altíssimo, né? E por último ele fala: olha, eu não tenho facilidade de palavra, eu tenho a língua pesada, como nós comentamos aqui. E aí o Senhor fala que Arão então seria o interlocutor dele. Essa questão de Moisés ter a língua pesada, durante muito tempo ela foi levantada como sendo Moisés sendo gago. E Moisés não era gago. Moisés era uma pessoa que foi criado para falar de uma forma incisiva. E não se pode chegar diante de um faraó dando ordens, né? Tem que se chegar diante de um faraó, por mais que seja pagão, por mais que seja alguém que não é o seu Deus, claro, mas ele teria que chegar ali mostrando uma certa submissão e não afrontando diretamente, mas convencendo o faraó. O que Moisés teria que fazer seria isso, uma batalha de palavras de convencimento e não de imposição. E a forma como ele aprendeu a falar não o ajudava nessa questão. Aí o Senhor fala: então Arão será o seu interlocutor. Então dessa forma Moisés aceita, né? E Moisés ele passa a ser então essa pessoa que o Senhor escolhe para ir e libertar o povo. Moody, né, o grande avivalista, né, ele fala que Moisés ele teve três períodos distintos na vida dele, que ele gastou os primeiros 40 anos da vida dele pensando que ele era alguém, porque ele foi preparado para ser um faraó, e um faraó é um deus na terra, é o dono do mundo, né? Então ele passou os primeiros 40 anos dele achando que ele era alguém. Com 40 anos ele se descobre hebreu e ele foge depois. Ele passa 40 anos acreditando ou aprendendo que ele não era ninguém, né? Então aquele que achava que era alguém, ou que era o maioral, descobre durante 40 anos que não era ninguém, e ele estava bem assim, era aquilo que ele queria viver. Mas quando o Senhor o chama, né,
e ele aceita, depois dessas indagações que a gente falou, Moisés ele passa 40 anos descobrindo aquilo que Deus pode fazer com aquele que se acha um ninguém, né? Esse é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, nós, num determinado momento, achamos que somos alguma coisa, descobrimos que não somos nada, mas o Deus que se revela em nossas vidas, ele é poderoso e ele é mais forte que qualquer circunstância ou em qualquer coisa que possa se levantar contra as nossas vidas. Ele é maior, né? E é isso que Moisés ele aprende. Para nós finalizarmos então a questão desses personagens bíblicos do Êxodo, nós vamos ler a questão daquilo que é escrito em relação a Moisés no livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículos do 23 a 29, diz assim: Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Olha só que fantástico quando o escritor aos Hebreus faz essa menção de Moisés, né? Quando Moisés ele chega no Mar Vermelho, olha que interessante, né? Nós falamos que Moisés significa eu tirei das águas, né? É um filho e depois adaptado eu tirei das águas. Moisés, então ele aprendeu acerca dos deuses pagãos, ele teve um relacionamento real com um Deus único, então ele tem que mudar agora o seu caráter, ele tem que fazer sumir da sua vida essa questão toda da antiguidade, do paganismo, né, que ele viveu, a questão de ele ser filho do Nilo, de um Deus, né? E ele se encontra agora diante do Mar Vermelho. Olha que interessante. O Senhor poderia dar qualquer coisa para Moisés vencer como obstáculo, mas ele deu as águas. E quando ele fala para Moisés para que ele faça o povo passar pelas águas, Moisés ali ele tem que fazer uma definição de vida, porque ele foi tirado das águas do Nilo e o Nilo está no Egito e ele agora se encontra indo embora do Egito. Então, como homem, ele poderia ser levado, né, seduzido a continuar filho do Nilo e continuar no Egito. Mas agora, como um salvador de Deus, como uma tipificação de Cristo, como agora um líder do povo de Deus, ele vai nascer como líder das águas novamente, mas agora das águas do Mar Vermelho. E assim como o Senhor o tirou das águas, ele irá tirá-lo das águas novamente. Ele irá passar e o Senhor irá tirá-lo das águas novamente, mas com todo o povo agora. E olha que interessante, o nome dessas águas é Mar Vermelho, porque o vermelho lembra o sangue, e é pelo sangue de Cristo que Moisés será um libertador. Ele será a prefiguração, ele será a sombra daquilo que será revelado futuramente em Cristo, né? E é exatamente pelo sangue de Cristo e pelo seu sacrifício que Cristo ele será o nosso libertador. Assim como Moisés foi transformado em um libertador, sendo resgatado da sua origem, sendo novamente retirado das águas do Mar Vermelho, agora surgindo como um libertador de Deus. Olha que fantástica toda essa analogia de Moisés, do Mar Vermelho, de Cristo, do libertador, né? E então nós temos no livro do Êxodo esses personagens, e Moisés como sendo o grande personagem surgindo agora e que irá nos acompanhar até Deuteronômio. E com isso nós hoje
finalizamos aqui essa nossa live. A nossa intenção era falar dos personagens. Na próxima.